Bem-vindos! Aqui é Dani Pasquim e hoje eu vou ensinar para vocês essa caracterização da menininha do filme do Grinch, chamada Cindy Lou Who. Bom, vamos começar? Primeiramente, já deixa o seu cabelo todo para trás. Depois separa um espelhinho e o seu primer e massageia todo o rosto. Algum dos benefícios de usar o primer é que vai deixar com uma fixação maior da maquiagem, vai amenizar os poros dilatados, deixar as cores mais vivas e ainda disfarça linhas de expressão. Em seguida, eu passei corretivo e deixei um tempinho. Com meu dedo anelar, eu fui dando batidinhas por cima. É interessante já passar hidratante labial na sua boca no início da maquiagem, porque aí uma das últimas etapas é o batom, né? E aí seu lábio já vai estar todo hidratado. Eu encontrei nas minhas coisas esse estojinho cheio de pincéis, só que eu já não usava há muito tempo e eu resolvi que queria usar. Quando eu fui tirar, estavam todos grudados, mas no final deu tudo certo, consegui arrancar cada um. Como a Cindy é uma criança, eu resolvi passar base mesmo, de cobertura média, e passei com esse silicone. Foi um teste, tá? Não é o que eu prefiro. E passei na metade do rosto para vocês verem a diferença de como uniformizou o meu tom de pele. E repara também que eu tô passando de cima para baixo na direção dos meus pelinhos do rosto. Não passa ao contrário, senão fica super esquisito. Na sobrancelha, eu passei um pouco também porque ela é bem lourinha, então eu dei só uma clareada. Não esquece também dessa partezinha do pescoço, senão você fica com duas cores, fica bem esquisito. Além do pescoço, você ainda pode subir um pouquinho ali para a orelha e então limpar a base que ficou na sua boca. Com um pincel extremamente macio, eu passei pó translúcido pelo meu rosto e ele vai segurar a oleosidade por mais tempo e deixar a pele mais matificada. Ao invés de passar um contorno mais escuro nessa área da bochecha, eu resolvi passar o pó translúcido mais claro, que vai aumentar e deixar uma bochecha mais de criança, como da Cindy. O ideal mesmo seria se eu tivesse alguma base ou corretivo mais clara que o meu tom de pele, mas eu não tinha, então eu passei o pó mesmo e deu um pouquinho desse efeito. A minha sobrancelha estava muito esbranquiçada, então eu resolvi passar o pó compacto, que tem um pouquinho de cor. Com o auxílio desse pincel pequeno chanfrado, eu consegui fazer os desenhos de contorno do meu nariz e da minha bochecha. Primeiro eu deixei bem marcadinho e depois vocês vão ver que vai ficar bem leve. O meu nariz é para baixo, então tentei dar uma empinadinha, dando ênfase para a pontinha dele e uma afinadinha na parte de cima. Afinal, todos os personagens que moram na Quenlândia, que é dentro de um único floco de neve, que é onde se passa a história, tem o nariz bem empinado. A estética de todas as histórias, na verdade, do criador, que é o Dr. Seuss, tem esse negócio do narizinho empinado e muita cor. Em 2000 foi lançado esse primeiro filme de live action do Grinch e quem interpretou ele foi o Jim Carrey. Esse foi o segundo filme natalino com maior bilheteria e só perdeu para Esqueceram de Mim 2. Calma que não vai ficar assim, eu ainda vou esfumar. O pincel chanfrado tem um lado mais curto e um lado mais comprido. O mais curto é sempre o que começa o movimento. Então, se eu tô subindo com o pincel, a parte pequenininha vai estar em cima. Se eu tô descendo com o pincel, a parte pequenininha vai estar para baixo. Depois de desenhar o nariz, a gente vai começar a desenhar a bochecha. É para fazer quase como se fosse um círculo, com aquele mesmo bronzer. Relaxa, confia, não vai ficar igual ventríloco de filme de terror. A gente está fazendo essa etapa para realçar ainda mais as bochechas de uma maneira infantil. Eu não achei o meu pincel correto de esfumar, que seria bem mais fofinho que esse. Esse meu é de sombra, de depositar, mas vai servir também. Eu vou fazendo movimentos circulares, leves, em cima dessas marcações.
Não é para fazer com força, senão você vai tirar tanto essa marcação quanto a base que a gente tinha colocado antes. Então é para realmente fazer de leve e só dar uma esfumaçada. Todas as marcações do nariz e toda a marcação das bochechas. Você sabia que esse longa-metragem recebeu o Oscar de melhor maquiagem em 2001? Nas maçãs do rosto, eu continuei pegando outro pincel e passando um pouco da mesma base que eu já tinha usado no resto do meu rosto, mas deixando só nesse cantinho onde vocês estão vendo, para dar um relevo. Só foi possível conseguir esse relevo porque eu criei um contraste entre a base que eu já tinha usado e todo aquele bronzer que eu acabei de esfumar. Então eu passei essa mesma base nesses cantos da bochecha, na ponta do meu nariz, no meiozinho do nariz e nesses dois cantos ao lado. Nos livros infantis e nos desenhos mais antigos, a Cindy era representada com aproximadamente 2 anos de idade. Já no filme de 2000, ela tinha mais ou menos uns 8 anos. Chegamos na parte do blush. Eu escolhi esse rosinha e com esse pincel próprio para blush, bem macio, eu fui fazendo movimentos circulares e leves. E repara que a minha mão está segurando na ponta do cabo, não está perto das cerdas. O tom rosado das bochechas da Cindy não é de uma maquiagem. É uma criança de 8 anos que está num frio tremendo. E por conta disso, desse frio que ela está no meio da neve, eu botei o rosa também na pontinha do nariz e puxei ali para baixo, não deixei apenas na massa do rosto. E só isso de passar o rosa para baixo da bochecha já dá bem esse aspecto de frio, né? Penteei um pouquinho a minha sobrancelha e com esse pincel de côncavo, eu passei aquele mesmo bronzer ali um pouquinho acima do meu côncavo para dar uma arredondada maior nos meus olhos. As proporções de um adulto e as proporções de uma criança são diferentes, sofrem uma variação. E as crianças tendem a ter o olho um pouco mais amendoado. Chegou a hora do iluminador e eu escolhi esse, que é um tom meio dourado, perolado. Eu dei uma molhada com cotonete nele e deixa muito mais pigmentado, muito mais forte e brilhoso. Eu passei na pontinha do nariz, no centro da pálpebra móvel e nas bochechas. Agora a maquiagem já tá bem encaminhada, quase pronta, só faltam algumas coisinhas, então eu vou parar por aqui e começar a fazer o penteado com meu cabelo. Como todos os outros penteados que eu já ensinei para vocês nos últimos vídeos, eu vou começar esse escovando meu cabelo da ponta e depois subindo em direção à raiz. Dividi meu cabelo nesses 3 pedaços e esses 2 da frente prendi com alguns grampos para não cair no meu rosto. Penteei o pedaço de cabelo lá atrás para tirar completamente todos os nós e com um elástico de silicone pequeno prendi num rabo. Se tivesse um pouco mais do que essa quantidade de cabelo, eu recomendaria usar mais de um elástico ao mesmo tempo, porque se um arrebentar, o outro já garante. Com esse pedaço de cabelo, eu vou pegar outro elástico de silicone e passar como se eu fosse fazer um rabo, mas na terceira vez eu não vou dar a volta completa. Eu vou parar um pouco antes, vou segurando e escolhendo a quantidade de cabelo que eu vou deixar para criar uma franjinha fake. Se você já tem franjinha, você não precisa fazer esse passo, tá bom? Mas se você não tem, eu vou ensinar agora com várias dicas como fazer uma franja falsa usando o seu próprio cabelo. Então você vai prender com 2 grampos em forma de X ali em cima e com esse cabelo que sobrou, tipo um coquezinho, você vai enrolar e prender como um coque. Essa franja, gente, serve tanto para essa caracterização como para outras fantasias,
como para quem está pensando em fazer franjinha, mas quer ver antes se vai ficar bom ou não. Ou se você só quer fazer para uma saída, fazer um charme, você pode depois esconder ali em cima com um lenço, com um arco, com um coque, fica ótimo. Vim com uma chapinha para dar uma leve enroladinha e não ficar no meu olho. Porém, acabei pesando a mão e tive que consertar. Para consertar foi bem tranquilo, eu só usei o pente e o laque, deu tudo certo. Eu fui puxando o quanto eu queria, modelando e deixando como da personagem. Se você quiser deixar mais cheio, é só pegar mais cabelo. Se você deixar mais curto, é só você prender mais para trás. E você vai botando da forma que você preferir. Vim com uma tesourinha e tirei só uns fiapinhos que tinham a mais, que não vão fazer diferença nenhuma no seu corte, gente. É um fiozinho ou outro só para não entrar no seu olho e dei uma paradinha. Já podemos tirar esses prendedores e agora dividir ao lado da cabeça uma mecha de cabelo que depois vai ficar lá pro alto. A gente vai fazer igualzinho dos dois lados. Essa divisão vai ficar um pouco mais aparente, então o ideal é que você separe realmente com a ponta de um pente. Muitas vezes eu acabo separando com a unha mesmo, com o dedo, mas nesse caso realmente é preferível a ponta do pente. O cabelo de trás eu prendi num coque e os do lado eu escovei de novo. Para dar o volume alto de cabelo do penteado da Cindy, eu vou usar esse copo descartável, fiz um furinho para poder caber um grampo e prender no coque de cabelo que tá ali dentro. Vou pegar as mechas que eu separei ao lado e juntar em cima num elástico. Não é a melhor opção usar um copo, tá? É porque era a única coisa que eu achei aqui em casa. Mas eu vou botar uma foto aqui do lado do que eu acho que daria muito mais certo e é fácil de achar. A franja vai se perdendo no meio do caminho, mas depois eu vou ajeitar e vai ficar tudo tranquilo, tá? Agora o cabelo que vai todo pro alto, passa laque, penteia, bota grampo, puxa, vai dando jeitinho que vai dar tudo certo. Na verdade, essa primeira parte nem precisa ficar perfeita, porque eu ainda vou passar mais cabelo em cima agora. Dividi uma mecha menor que vai ficar atrás, prendi com um grampinho só para esperar. E essa outra mecha bem maior, eu vou esconder o copo que tá ali no meio ainda aparente. Coloquei então o cabelo na frente para baixo, prendi com grampos bem rente à minha cabeça. Separei em 2 pedaços, dei uma enroladinha e enrolei em volta dessa altura toda. Na frente eu vou cruzar um na frente do outro e prender com um grampinho. A partir desse momento a gente consegue enxergar melhor o formato do penteado e a cara dessa personagem, né, da menininha do filme do Grinch, Cindy Lou Who, Cindy Lou Quem. Agora com aquele cabelinho que a gente deixou lá no alto, você vai enrolar, enrolar, enrolar. No meu caso, meu cabelo tá gigantesco, então eu tive que enrolar demais. Prende com um grampinho na vertical, abre um pouquinho como se fosse uma bolinha e aí a gente vai fixar com laque, que nada mais é que um fixador de cabelo mesmo. Com a ponta do seu cabelo que tá lá em cima, você separa um pedacinho, penteia ao contrário da raiz para o miolo, deixa bem embaraçado e o resto do cabelo você vai abrir penteando, passando laque e colocando em volta desse outro. Daí você vai juntar, empurrar um pouquinho para baixo e formar uma gotinha. Nisso você vai pegar um elástico de silicone, um basta, porque esse cabelo vai estar bem levinho. Prende bem, dá uma aberturazinha e aí eu ainda coloquei um grampinho bem no meio que vai ficar escondido, só para garantir que vai manter ele bem em pezinho. Já estamos chegando ao fim dessa construção toda para o alto e com esse restinho de cabelo vai dividir no meio, enrolar com o dedo e a gente vai fazer 2 voltinhas, uma para cada lado. Eu vou prender com um grampinho fácil de colocar e tirar
Passar laque, esse laque é extra forte, então ele seca super rápido e esse cabelo de cima já tá bem ralinho, então prende muito fácil, fica no lugar, não precisa de mais nada. Deixa secar um pouco, depois quando tirar o grampo você vai ver que vai tá, ó, completamente durinho e uma voltinha feita. Lá embaixo a gente vai prender uma Maria Chiquinha bem baixa e pode botar o elástico de silicone logo atrás da orelha. A gente vai separar 2 pedaços de arame e passar por dentro do elástico mesmo para conseguir fazer uma trança. Se eu tenho 3 pedaços para fazer uma trança, 2 vão estar com arame e 1 não. Eu vou enrolar o cabelo por cima do arame para não ficar aparente. E quando eu terminar a trança, eu abro um pouquinho para ficar mais bonita. A ponta dessas 2 tranças vão encontrar lá no alto com aquele morro todo que a gente fez. É só prender com grampo. Vai modelar com a mão ali onde tem o arame para dar essa voltinha. E nas pontas do cabelo que sobraram vai fazer o mesmo processo que a gente fez lá no alto. Sendo que eu vou ter um pedacinho de cabelo sem nada e o outro ainda vai ter um pedaço de arame. É só enrolar igualzinho e passar laque. O de arame eu deixei um pouquinho maior atrás para ficar mais aparente. E abri um pouquinho o cachinho. Retoquei um pouquinho do blush e do iluminador nas bochechas e no nariz. Logo em seguida eu peguei uma fita vermelha, fiz um laço, coloquei apenas um grampinho que já basta atrás do nó e prendi lá no alto. A boca tem que ficar bem natural também e com um friozinho, então mais avermelhada. Então eu só usei lip tint 2 vezes, a primeira vez deixa secar bem, passa a segunda e depois um pouquinho de gloss incolor pra dar um brilhinho. A Cindy tem os cílios do canto externo do olho bem alongados, então eu resolvi colocar esse cílio postiço que a ponta dele externa realmente é maior. Passei bem pouco de cola no cílio para depois com os dedos mesmo e grudando na minha pálpebra móvel bem rente aos meus cílios de verdade. Em seguida, eu passei esse rímel que é marrom, já que ela é loira, né, nos cílios, tanto no meu de verdade quanto no postiço. Eu vou passando tudo junto. Só nos cílios de cima, tá bom? Nos de baixo eu não passei nada. Calma que ainda vem o figurino. Eu mesma fiz o colar da Cindy super rapidinho com as miçangas vermelhas e deixei essa voltinha de linha na ponta pra fazer o fecho que ficou ótimo. Basta passar a última bolinha por dentro. Eu amei e com certeza vou usar pra sair. Por cima da blusinha vermelha eu coloquei um casaquinho branco. Essa capa era toda só vermelha, eu peguei emprestado da minha irmã mais nova, infantil. Então eu peguei esses pelinhos brancos e customizei. Eu prendi com grampeador e também dei pontinhos com costura, com linha e agulha. Embora com esse especial de Natal possa parecer que eu sou fã de Natal, na verdade eu não sou, mas eu admiro demais o Dr. Seuss e eu adoro o Grinch. Vocês não sabem como eu estava animada para gravar esse especial. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigada por assistir até aqui e em segundos você pode me ajudar divulgando e não custa absolutamente nada. Muito obrigada, tchauzinho, boas festas e até a próxima make!